Olha só. Sim. Só dei uma lida, não precisa responder essa questão. Procure agregar aliados. Eu vou ler somente as que têm verbo, tá? Você ganha mais se unir forças. Continue com a atenção redobrada ao se comunicar. Bom período para ouvir opiniões diferentes, repensar assuntos e se abrir. Agora olha o comando. Assinale a opção que indica a forma verbal sublinhada que não é uma forma de infinitivo. Por que eu comecei com essa questão? Para te mostrar o que é que nós vamos ver. Nós vamos estudar uma parte do conteúdo suficiente para responder a esse tipo de questão. Então, olha bem, em todas essas alternativas, o verbo está no infinitivo, aparentemente. Agora, olha o comando. Assinale a opção que indica a forma verbal sublinhada, que não é uma forma de infinitivo. Vocês aprenderam que o infinitivo é aquele verbo que termina em R, né? Nós vamos aprender hoje que nem sempre o infinitivo termina em R e também que nem todo verbo terminado em R é infinitivo, certo? Então aqui nós temos uma questão da Fundação Getúlio Vargas cobrando essa informação que nós vamos ver daqui a pouco mais, beleza? Aqui temos um conjunto de frases para tu analisar quais estão certas, quais estão erradas. Uma mãe ao vir seu filho com fome ou uma mãe ao ver seu filho com fome? Letra C, uma mãe se vir seu filho com fome? Ou letra D, uma mãe se ver seu filho com fome? Quais dessas frases estão erradas? Tem duas aqui certas e duas erradas, tá? Nós vamos ver daqui a pouco mais o porquê. E aqui, esse tipo de questão que já caiu em alguns concursos. Qual é o correto? Se ela vir e nos vir assim, ou se ela vir e nos ver, se ela vier e nos vir, se ela vier e nos ver. Então nós vamos agora ter contato com um conteúdo que será suficiente para responder a esses tipos de questões. Beleza? Então é isso que nós vamos ver agora. Se ela vier ou se ela vir. Ou se ela ver. Né? Se ela vir e nos ver, ou se ela vier e nos ver, se ela vier e nos vir. É isso que nós vamos ver agora. Beleza? Bom, nós já estudamos o presente do subjuntivo em aulas anteriores. Tá? Então aqui eu não vou falar sobre o presente do subjuntivo porque tiro dado, bugio deitado, certo? Nós já falamos sobre ele. Vamos agora, o subjuntivo possui três tempos simples. Nós vimos um deles, que é o presente. Agora nós vamos ver os dois outros, que é o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Todos eles se assemelham, presente, futuro e o pretérito, tá? Eles serão utilizados após a palavra que em algumas situações, serão utilizados depois de conjunções subordinadas, beleza? Então, isso aqui é uma teoria que eu não vou ficar te explicando isso aqui, tá? Nós vamos para a prática. Isso aqui tu podes ler depois. Nós vamos para a prática agora, tá? Então, olha bem, o subjuntivo é o modo característico das orações subordinadas. Oração principal, nós já vimos orações. Orações subordinadas, e toda oração subordinada é dependente de uma chamada principal. O subjuntivo, ele nunca integra uma principal, tá? De modo geral, ele não integra a principal. Ele vem sempre nas subordinadas. Mas isso aqui é uma teoria que, acredito eu, não vai te ajudar tanto assim, tá? Vamos para a prática. Qual é a origem desses tempos verbais? O presente do subjuntivo nós já vimos. Agora nós vamos ver a origem do pretérito imperfeito do subjuntivo e do futuro do subjuntivo. Qual é a origem deles? Olha só, o pretérito imperfeito do subjuntivo... Pessoal, uma informação para vocês, tá? Daqui a pouco eu passo para ti. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai ter sempre a desinência... Daqui a pouco vai aparecer aqui, tá? A desinência modo temporal SSE. Como assim? Vamos voltar aqui à explicação tradicional. Olha bem, de onde é que veio o pretérito imperfeito do subjuntivo? Ele veio da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Olha bem, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? De onde é que ele veio? Ele veio da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Quando o aluno ouve isso aqui, ele tem uma certa urticária. Caraca, meu, o que é isso? Realmente, isso aqui confunde um pouquinho. Mas na prática é muito fácil. Olha bem, olha bem, ele veio da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Quem é a terceira pessoa do plural? É o eles. E o que é o pretérito perfeito do indicativo? É aquela ação que foi concluída no passado, né?
nós vimos que nós conjugamos o pretérito perfeito com a dica do ontem. Ontem eu falei, ontem tu falaste, ontem ele falou, ontem nós falamos, ontem vós falastes, ontem eles falaram. Beleza? Bom, o pretérito imperfeito de subjuntivo, ele sai daqui. Claro, de que forma? Eu vou pegar o falaram, vou tirar o rã, e aí vou acrescentar o SSE. Olha o SSE que eu falei há pouco aí, ó. Então, todo verbo que tiver o SSE, em princípio, tá? Vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu falasse, se eu cantasse, se eu dissesse, se eu corresse, se eu comprasse, isso aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. De novo, eu pego a terceira pessoa do plural, ontem eles falaram, eu tiro o rã, fica falar, e acrescento o SSE. Aí eu vou ter a base do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se tu falasse, se ele falasse. Beleza? Por que isso é importante, Denis? Isso aqui, ó, é uma outra questão também importante que já caiu em alguns concursos. Esse SSE é chamado de desinência modo temporal. O que é isso, Denis? Desinência modo temporal. Nós vamos ver na próxima aula, tá? A próxima aula, a aula final, nós vamos falar sobre a estrutura e formação de palavras, nós vamos falar sobre desinência. O que é a desinência modo temporal? A desinência modo temporal, ela está para o verbo, assim como o nome, assim como o sufixo está para o nome. O que é isso? Ele acrescenta uma ideia. Certo? Tem alguém querendo entrar aqui? Não. Não sei por que o aplicativo me chamou a atenção aqui de alguma coisa. Olha só então, pessoal. Esse SSE é chamado de desinência... Oi, eu mandei uma dúvida escrita para ti. Ah, por isso, então. Ah, não, eu não tô vendo, É, eu tô na tela cheia. é, Qual é a dúvida? é para não falar no vídeo, né? Não, não tem problema, pode falar, tranquilo. Nada, eu ia te perguntar como tu falou do SSE, tá? E aí eu lembrei aqui que o pessoal fala muito, falaste, foste, Isso aí tá é certo. correto? Sim, sim, mas isso aí no pretérito perfeito. Ontem eu falei, ontem tu falaste, ontem ele falou, ontem vós É, falastes. Aí tá certo. Ontem tu falaste. Agora, se tu falar, se eu falasse com ele, entendeu? sim, Então, se eu falasse, não é se eu falaste com ele. Aí não, aí tá errado. Agora, se eu disser assim, ó, Giovanni, ontem tu falaste com o Santiago, Giovanni? Ó, ontem tu falaste com o Santiago? Aí eu falaste. Agora, se eu dissesse assim, ó, se tu falasse com o Santiago, tu terias visto a apostila, por exemplo. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Esse aqui vem depois, olha bem, tu falaste com o Santiago. Isso é uma oração, ela não é subordinada. Tu falaste com o Santiago, entendeu? Agora, se tu falasse com o Santiago, se tu falasses, né? Se tu falasses com o Santiago, se você falasse com o Santiago, você teria acesso à apostila. Ó, se você falasse com o Santiago, entendeu? Aí ele compõe a oração subordinada, certo? beleza, valeu. No dia a dia nós falamos assim, ó, dizem que é uma característica pelotense. Eu nunca prestei atenção nisso. Dizem que os porto-alegrenses folgam na gente. Tu visse o filme ontem? Tu falasse com o fulano ontem? Isso aí está errado, comparando com a norma culta. O certo é, tu viste o filme ontem? Tu falaste com o fulano? É que nós temos um regionalismo. Nós aqui, eu não sei se é pelotense isso, ou isso é uma parte do sul aqui, eu não sei te dizer. Eu não prestei atenção no falar de outras pessoas, de Piratini, de Santa Maria, de Canguçu, de Rio Grande, para saber se todos eles falam assim, se é uma característica da região sul ou somente de Pelotas. Eu ouvi falar que os porto-alegrenses folgam nos pelotenses. Ah, tu visse, tu falasse, é coisa de pelotense, porque nós temos esse hábito. Tu falasse com fulano ontem, estaria errado na norma culta. Tá, está errado. Tu falasse com fulano, você falou, ó, tu falaste com o fulano, deveria ser, entendeu? Se tu falasses com o fulano, aí sim, tu terias tido acesso à apostila. Beleza? Esse SSE, pessoal, é chamado de desinência modo temporal. Então isso é muito importante para o próximo conteúdo, tá? Estrutura e formação de palavras. Porque eu já vi que aí no concurso, o que é o SSE na linha tal do texto? Letra
Sufixo, letra B, desinência número pessoal? Não, a desinência modo temporal. Beleza? Depois, olha só, por que é importante isso aqui? Por que é importante, Denis, eu saber que o futuro, que o pretérito imperfeito do subjuntivo vem da terceira pessoa do plural? Olha por que é importante, pessoal. Se todos mantessem a calma, nós negociaríamos melhor. Se eles propôssem uma oferta melhor, nós aceitaríamos. Quando a polícia interviesse, o caso seria solucionado. Deixa eu pegar aqui um outro slide. Para vocês entenderem melhor. Estão vendo esse slide aqui, se eles propôssem um acordo melhor? Estão vendo esse slide, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então, olha só. Denis, por que eu tenho de saber que o pretérito imperfeito do subjuntivo vem lá da terceira pessoa do plural? Por que aquilo ali? Deixa eu te mostrar o porquê. Olha só. Se eles propôssem um acordo melhor, todos aceitariam. Se vocês escrevessem essa frase para mim, eu diria assim para vocês, pessoal, essa frase está errada, se eles propôssem um acordo. Aí tu ia dizer, ué, por que, Denis? Eu ia dizer assim, porque esse verbo aí, essa oração começa pelo se. Olha a condição condicional ali, ó. Isso é importante. Se eles propôssem um acordo melhor, o propor é derivado do verbo pôr. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conjugar o verbo pôr no pretérito perfeito. E vou pegar a terceira pessoa do plural, o eles. Olha, ontem eu pus, tu puseste, ele pôs. Ontem eles puseram. Eu vou pegar o puseram para formar o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? O puseram menos o ran fica puse. Mais o SSE fica pusesse. Então o correto é, se eles propusessem um acordo melhor, todos aceitariam. Entenderam? Por isso que eu tenho de saber das duas uma. Ou é como uma questão matemática. Ou tu responde por lógica, ou tu responde pela fórmula. Entendeu? Diante de uma questão matemática, tu tens duas alternativas. Algumas dá para responder pela lógica. Tu olha a frase, eu consigo chegar à conclusão estabelecendo uma lógica, né, no meio do que é me pedido. E tem outros que precisam da fórmula. Tem pessoas que funcionam assim. Eu prefiro, evidentemente, né, o raciocínio lógico. Foi isso que me safou, a interpretação de texto na matemática, senão eu estava ralado. Então, olha só, diante de uma frase como essa, ou o aluno pode responder de ouvido, pela lógica dele, através da leitura, se eles propôssem, não, isso está errado, o certo é se eles propusessem. Aí se eu perguntar por quê, eu não sei, mas que eu saiba é se eles propusessem. Beleza, tá certo. Mas por quê? Aí tem a fórmula, o propor é derivado do verbo pôr. Aí eu conjugo o verbo pôr no pretérito perfeito e pego a terceira pessoa, eles. Eles puseram. Aí eu tiro o ran e acrescento o SSE. Essa é a explicação através da fórmula, entenderam? Então o certo é, se eles propusessem um acordo melhor, todos aceitariam. E não se eles propôssem, entenderam? Por isso que é relativamente importante saber de onde veio. Porque tem aqueles alunos que funcionam melhor através da técnica, através da fórmula. Beleza? Então essa é que é a fórmula. Certo? Vamos lá então. Vamos voltar aqui. Então, olha só, se todos mantessem a calma, se eles propôssem uma oferta melhor, quando a polícia intervisse, esses três verbos estão errados. Observa, olha só, por que eles estão errados? Observa aquelas conjunções. Tem uma regra gramatical que diz que depois de ser e quando, em alguns casos, o verbo pode vir no pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o que nós queremos, tá? Se ele falou a verdade, eu não sei. Eu tenho se e o falou não está no PIS, não está no pretérito imperfeito, está no passado. Se ele falou a verdade, eu não sei. Ou seja, eu não sei se ele falou a verdade. Esse se não é condição condicional, tá? Mas isso pode confundir a cabecinha de vocês. Então, olha bem, depois do se, quando for condição condicional, de modo geral, ou em alguns casos eu prefiro, vem o PIS, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, depois de se, depois de quando, tá? Depois de conjunções condicionais, depois de conjunções temporais, depois de conjunções concessivas, embora ele falasse a verdade, tá? Bom, olha só, esses três verbos são derivados dos verbos ter, pôr e vir. Então, se todos mantessem a calma, se eles propossem... Tá chovendo na casa de alguém aí? Oi? Tá chovendo na casa de alguém aí, tio? Não ouvi ainda.
Ah, agora sim. Alguém ouviu chuva? Eu não ouvi. Então, olha só. Se todos mantêm-se a calma, agora olha bem. Vamos pegar o verbo ter, vamos conjugar na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, que é esse aqui, ó. Ontem eles tiveram. Se ontem eles tiveram, eu tiro o rã, aí fica o tive, e acrescento o SSE. Então, o correto não é se todos mantessem a calma. O correto é se todos mantivessem a calma. O verbo pôr. Ontem eu pus, ontem eles puseram. Eu tiro o rã e acrescento o SSE. Aí fica se eu pusesse. Então, o correto não é se eles propôssem uma oferta. O correto é se eles propusessem uma oferta. O verbo vir. Ontem eu vim, tu vieste, ontem eles vieram. Eu tiro o rã e acrescento o SSE. Então, quando a polícia intervisse, quando a polícia interviesse. Entenderam? Então, a forma verbal correta é essa. Se todos mantivessem, se eles propusessem, quando a polícia interviesse. Por quê, Denis? Por causa da origem do pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Tiverem alguma dúvida aí é só chamar, tá, pessoal? Agora, futuro do subjuntivo. Então, nós já vimos o PIS. O PIS é o pretérito imperfeito do subjuntivo. PIS. PIS PASEP. PIS. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Já vimos a origem dele. Né? Então, esse aqui é o PIS. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, vamos ver o outro verbo do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Eu vou pegar também a terceira pessoa do plural. Tá? Ó, vou pegar a terceira pessoa do plural. Só que agora eu não vou tirar o rã, como eu fiz com o PIS. Né? E acrescentei o SSE. Eu vou tirar somente o AM. Aí vai ficar falar. Então, se eu falar a verdade, se tu falares a verdade, se ele falar a verdade, olha aí, pessoal. Esse aí é o pretérito, desculpa, aqui está pretérito imperfeito subjuntivo. Não, esse é o futuro do subjuntivo. Certo? Esse aqui é o futuro do subjuntivo. Beleza? Então, como é que ele se forma? De novo, eu pego a terceira pessoa do plural e tiro o AM. Só isso. Ó, fica falar. Aí eu vou ter a base do futuro do subjuntivo. Se eu falar, se tu falares, se ele falar, se nós falarmos, se vós falares, se eles falarem. Beleza? Agora observe as frases Denis, abaixo. O que a faremos? terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo? Pretérito Do perfeito. pretérito perfeito do indicativo? Isso. Eu Tá, tiro valeu. o AM. Beleza? Beleza. É a mesma terceira pessoa. Do PIS e do futuro subjuntivo é a mesma. Só que do PIS eu tiro o rã e boto o SSE. Com o futuro subjuntivo eu só tiro o AM. É a mesma pessoa. Agora, olha só, por Tá. que isso é importante? Olha bem, o que faremos se a máquina reter o cartão? Cara, parece certa essa frase. Se você manter o animal alimentado, assim que a polícia deter o ladrão, essas frases até podem parecer certas para vocês. Todas elas estão erradas, tá? Notem que todas elas estão depois do se ou de uma conjunção temporal. Se, caso, assim que, logo que, conjunções temporais, tá? Todas elas são derivadas do verbo ter. Quando ele depor, está errado. Se ele propor algo melhor, está errado também, tá? Por que está errado? Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Notem que elas também estão depois de se e quando. Quando a polícia intervir, se o preço convir, estão erradas também. Por quê? De novo, estão depois de se e quando. Olha só por quê. O verbo ter. Ontem eu tive, tu tiveste, ontem eles tiveram. Aí eu tiro o AM e fica o tiver. Então, se eu tiver, então o certo não é se a máquina reter o cartão. O certo é se a máquina retiver o cartão. Se você mantiver o animal alimentado e não se você manter o animal alimentado. Assim que a polícia deter o ladrão, não. O correto é assim que a polícia detiver o ladrão. Entenderam? Então, como eu te disse, ou tu tens essa informação com base na tua leitura, né? Naquela bagagem cultural que nós vamos acumulando com o passar do tempo, né? Ou tu tens ou tu chegas a essa resposta por causa desta teoria aqui, por causa dessa fórmula. Beleza? Mas tu tem que saber que o certo não é se a máquina reter o cartão, é se a máquina retiver o cartão. Tu tem que saber de uma forma ou de outra. Beleza? O verbo pôr. Ontem eu pus, ontem eles puseram. Eu tiro o AM, vai ficar puser. Então o correto não é se eu pôr o carro na garagem, o correto é se eu puser o carro na garagem.
Bom, se o correto é se eu puser o carro na garagem, então o correto não é quando ele depor, o correto é quando ele depuser. Se ele propor algo melhor, errado. O certo é se ele propuser algo melhor. Beleza? Agora o verbo vir. Ontem eu vim, ontem eles vieram. Eu tiro o am, eu vou ter a base do futuro do subjuntivo. Então o correto é do verbo vir, tá? É se eu vier. Então o correto é quando a polícia intervier, o caso será solucionado. E não quando a polícia intervir. Não, o correto é quando a polícia intervier. Se o preço convier, eu comprarei. Então o correto não é se o preço convir, eu comprarei. O correto é se o preço convier, eu comprarei. Mas por que, Denis? Aí eu tenho que recorrer à fórmula. Porque eu vou lá na terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo e tiro o am. Essa é a teoria. Beleza, pessoal? Agora, olha só. Vamos aplicar essa teoria na resolução das questões, lá do início da aula. Beleza? Olha só. Denis, Oi. essa tua aula vai estar gravada no YouTube? Na tua página? Em princípio, sim. Ah, beleza. Beleza? Beleza? Tá, falou. Então, olha só. Se ela vier e nos vir assim, ou se ela vir e nos ver assim, qual é o correto? Se ela vir e nos ver assim, se ela vir e nos vir... Olha bem, nota que eu tenho se. A frase começa com o se, condição condicional. Então, se é condição condicional, é o subjuntivo. Se é o subjuntivo, pode ser dois. O PIS, cujo verbo termina em SSE, e não tem nenhum aqui com SSE, então eu não quero o PIS, ou o futuro subjuntivo, que é o que eu quero. Então, qual é o correto aqui? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Olha bem, nós temos dois verbos. Os verbos vir e ver. Beleza? Nós temos verbos vir e ver. Então, eu quero saber o futuro do subjuntivo desses verbos. O que eu vou fazer? Eu quero o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não, aqui não é, desculpa, aqui está errado. Eu quero o futuro do subjuntivo. Eu quero o futuro do subjuntivo desses verbos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero o futuro do subjuntivo dos verbos vir e ver. Eu vou pegar o verbo na terceira... Eu quero o futuro do subjuntivo. Então, eu vou pegar o pretérito perfeito, terceira pessoa do plural. Ontem eles vieram. Vou pegar esse vieram, vou tirar o am. Vai ficar vier. Então, a forma correta lá em cima, aí eu tenho a base do futuro do subjuntivo. Ó. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Ele ou ela. Então, lá em cima, a resposta correta é se ela vier. Agora, eu quero o futuro do subjuntivo do verbo ver. Né? Então, ontem, o verbo ver. Ontem eu vi. Ontem eles viram. Eu tiro o am, eu vou ter o vir. Então, eu vou ter a base do futuro do subjuntivo. Assim, a resposta correta é se ela vier e nos vir assim, estaremos em apuros. Entenderam? E não se ela vier e nos ver assim. A gente fala assim, eu falo assim. Eu não vou ser pedante, né? Ah, tudo bem. Ô, Denis, falasse com fulano? Eu não falei, mas se eu vir o fulano, eu darei o recado. Ah, eu não falo assim no meu dia a dia. Ninguém fala assim, tá? Nós estamos estudando uma norma culta. Então eu falo também. Tá, deixa, se eu ver ele, eu vou dar o recado. Mas na norma culta, se eu vir o diretor, eu darei o recado. E não se eu ver o diretor. Ah, mas por que, Denis? Aqui está a explicação. Eu vou lá na terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito e do indicativo e tiro o am. Agora, se tu me perguntares assim, tá, Denis, mas e por que é que o futuro do subjuntivo vem do pretérito perfeito? Aí eu não sei te dizer. Não me debrucei sobre isso, não acho isso importante, aí eu não sei te dizer, tá? Eu só sei que é assim. Beleza? Por que é assim, Denis? Não sei, só sei que é assim. Então, para responder uma questão como essa aqui, então se ela vier e nos vir assim, estaremos em apuros. Essa é a forma correta. Beleza? Vamos lá, então. Paralelismo verbal. Isso aqui eu já expliquei, mas vou dar uma reexplicada. Olha só. O pretérito imperfeito do subjuntivo, que nós já estudamos, o PIS, ele combina com o futuro do pretérito. Como assim? Olha bem, se eu tivesse dinheiro, comprava aquele sítio agora mesmo. Nós falamos assim. Eu falo assim. Tá? Nós falamos assim. Se eu tivesse dinheiro, cara, eu comprava aquele sítio agora mesmo. Só que está errado. Deveria ser eu compraria aquele sítio. Por quê? Olha que interessante. Este verbo está no futuro do pretérito. Pensa comigo, pessoal. Futuro do pretérito. É um verbo que é futuro em relação ao pretérito mesmo. Futuro do pretérito.
Qual pretérito? O PIS, pretérito imperfeito do subjuntivo. Entendeu? Então esse futuro do pretérito, ele vai ser combinado com o PIS, o pretérito imperfeito subjuntivo. Por isso que ele se chama futuro do pretérito. Entendeu? Ele é futuro do pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Se eu tivesse dinheiro, o certo é compraria aquele sítio agora mesmo. Então o PIS, ele se combina com o futuro do pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito. Beleza? O futuro do subjuntivo combina com o futuro do presente. Como assim? Se eu tiver dinheiro, comprarei aquele sítio. Beleza. O futuro do subjuntivo combina com o futuro do presente. Se eu tiver dinheiro, comprarei aquele sítio agora mesmo. Essa é a forma correta, tá? Se eu tiver dinheiro, compraria aquele sítio? Nem pensar. Tá? Como é que isso pode cair no concurso? Olha aqui uma questão do CESP que cobra isso. Olha bem, vamos direto para a questão, número 7 ali, ó. No trecho, se Mubarak caísse, olha o C ali, ó. E olha o caísse. O caísse tem o SSE, que é a desinência modo temporal de pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, olha bem, se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar? Olha o SSE com o viria ali, ó. Se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar? Perfeito. Está em paralelismo. Mas olha o que diz a questão. No trecho, se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar? Estaria mantida a correção gramatical do texto caso se substituíssem as formas verbais caísse e viria por cair e virá? Ou seja, foi o que nós acabamos de ver aqui, ó. Ó. E aqui também, ó. PIS, futuro do pretérito. Futuro do subjuntivo, futuro do presente. Então, aqui é o PIS, futuro do pretérito. Se eu substituir pelo futuro do subjuntivo, eu deverá vir no futuro do presente. Tá certo essa questão. Se Mubarak cair, o que virá em seu lugar? Se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar? Entenderam, pessoal? Então essa questão aí está correta por causa disso. Certo? O paralelismo verbal. Alguma dúvida aí? Não? Não. Vamos lá então. Aqui temos uma questão da UFPEL, uma questão que eu considerei bem difícil, tá? Uma prova que eu achei bem exigente para assistente administrativo da UFPEL. Foi a penúltima prova, não foi a última, tá? Achei uma prova muito bem formulada, muito bem elaborada, uma prova inteligente, uma prova difícil. Os alunos tiveram muita dificuldade com a penúltima prova da UFPEL. Gostei muito dela. A última foi um desastre, né? Mas a penúltima foi muito boa. Se bem me lembro, a penúltima prova foi feita pelo pessoal da FURG. Eu sempre ouvi falar muito bem do pessoal da FURG, na parte de letras. Sempre ouvi falar muito bem. Os professores de letras da FURG eram muito bons. Da UFPEL também são muito bons. Só que como eu tinha aula na UFPEL, eu conhecia os professores, eu conhecia alguns que não eram bons, né? E da FURG eu só conhecia bons. Então a gente fica com aquela ideia de que na FURG só tinha coisa boa. Eu ficava com essa ideia, né? Todos geralmente ficam com isso. Mas, sinceramente, como todo em qualquer lugar, tem os bons e tem os ruins. Então essa prova, a penúltima, foi formulada, se bem me lembro, foi formulada por professores da FURG. Então, olha bem, ela está explorando o que nós acabamos de ver. Olha só, a presença do futuro do pretérito e que eles deveriam pagar uma grande indenização por anos e anos de assédio cognitivo e moral, no 12º parágrafo, indica uma ação a ser possivelmente realizada no futuro do subjuntivo. Caraca, meu, nem contexto aqui. Mas eu não tenho o 12º parágrafo. Não, isso aqui tá difícil. Nem que tu tivesse o 12º parágrafo aqui, dificilmente tu ia conseguir te virar se tu não te lembrar daquela decorebinha disso aqui, ó. Nós acabamos de ver. Tá? Isso aqui, cara, foi muito gramatiqueira essa questão. Né? Particularmente eu não gosto de questões gramatiqueiras, tá? Particularmente não gosto. Questões muito gramatiqueiras. Porque para mim já foge do objetivo básico do ensino da língua portuguesa, tá? Mas fazer o quê? Então, olha bem, a presença do futuro do pretérito combina com o pretérito imperfeito do subjuntivo, não com o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo combina com o futuro do presente, beleza? Então, a presença do futuro do pretérito é com o PIS. Então, ali eu tenho uma reordenação do 12º parágrafo. Eles deveriam pagar uma indenização muito grande caso tivessem sido condenados. Então, olha ali, ó, deveriam estar no futuro do pretérito e depois do caso está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Achei bem difícil a questão aqui. Agora, olha só. Se o advogado mostrar todas as provas,
esses verbos aqui, pergunta, é só uma pergunta retórica, tá? Se o advogado mostrar todas as provas, no entanto, o advogado disse que, para mostrar todas as provas, esses verbos, eles estão os dois no infinitivo? Estão os dois no mesmo tempo e modo? E esses dois aqui, a fim de mostrarmos todas as provas, se mostrarmos todas as provas. Essas duas duplas de verbos, entre si, elas estão no mesmo tempo e modo? Pessoal, isso aqui eu considero isso aqui uma regra bem difícil, tá? Uma questão bem difícil. Isso aqui já caiu pouquíssimas vezes em concurso. Não é à toa que esse é um dos últimos conteúdos a ser dado. Isso aqui quase não cai em concurso, tá? Isso aqui nós estamos estudando quase não cai em concurso. Beleza? Mas já vi uma questão do CS perguntar. O mostrar na primeira linha do texto está no mesmo tempo e modo que o mostrar na segunda linha do texto? E eu já vi uma questão da FAURGS perguntar, a fim de mostrarmos todas as provas. Esse mostrarmos está no infinitivo? Já vi a FAURGS perguntar isso aí. Agora nós vamos ver a informação para responder esse tipo de questão, tá? Olha só. O futuro do subjuntivo, ele é idêntico ao infinitivo pessoal. O que é o infinitivo? O infinitivo é aquele verbo que geralmente termina em R. Só que nós temos dois tipos de infinitivo. O infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal, tá? O infinitivo impessoal é aquele que não tem sujeito. O infinitivo pessoal é aquele que tem o sujeito, tá? Então, olha só. Se vocês olharem bem, o futuro do subjuntivo, eu falar, tu falares, ele falar, o infinitivo pessoal, eu falar, tu falares. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui o dicionário para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o dicionário. Estão todos vendo o dicionário aqui, né? Olha só, eu digitei aqui no dicionário Aurélio o verbo falar. Estão todos vendo aí? Pode fazer só o sinal de certo aí. Sim. Beleza. Então, olha só. Eu digitei o verbo falar no dicionário Aurélio e eu tenho aqui ele conjugado na coluna da direita aqui, ó. Presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente. Futuro do pretérito. Agora olha o que vem. Presente subjuntivo. Pretérito imperfeito. Futuro do subjuntivo. Olha o futuro do subjuntivo ali, ó. Eu falar, tu falares. E agora olha o infinitivo pessoal. Então olha bem, pessoal. Aqui duas informações para ti. Primeira. Olha aqui no dicionário Aurélio ali, ó. É bom, é só que tu estás vendo, eu acho, né? Futuro do subjuntivo. Se eu falar, se tu falares, se ele falar. Então nem todo verbo terminado em R está no infinitivo. É isso que eu quero que tu pegues, tá? Às vezes ele pode estar no futuro do subjuntivo, tá? Então nem todo verbo terminado em R está no subjuntivo. E é isso que eu quero que tu pegues. Segunda informação, infinitivo pessoal. Olha aqui no dicionário Aurélio. Eu falar, tu falares, nós falarmos. Olha ali, ó. Falarmos é infinitivo, sabiam disso? Isso já caiu duas vezes numa prova da FAURGS. Pessoal, menos de 1 minuto para cair a conexão, tá? Então, olha só. O infinitivo pessoal, agora eu vou voltar pro slide aqui. Já vai cair a conexão, tá? Ô, Denis, Oi. a diferença desse daí tá na preposição e a conjunção? Exatamente. É isso que eu vou falar agora. Tu estragou toda a aula. É isso que eu vou falar agora. É que tu botou a frase. Eu comparei uma frase com a outra e vi que uma tinha o C e o outro tinha o para. Só por isso. É isso que eu ia falar. Então, para que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu posso até sair agora e tu assume a cátedra. Não. Bah. Já vai querer conexão aqui, seus cáspitas. Por exemplo, vai que apareça uma questão que tem o C antes, uma conjunção em vez de uma preposição, e o verbo tá assim, se eu falar, em vez de estar como para eu falar. Nunca vi já. E é uma dúvida que eu tenho. Se falar com ele, saia agora, por exemplo. Para mim, é um infinitivo pessoal. Se você falar com ele, sai agora, entendeu? Pelo contexto. Agora, se eu disser assim, Jean, falar é prata, calar é ouro. Eu não estou dizendo você falar é prata, você calar é ouro. Eu peguei infinitivo que serve para todo mundo, entendeste?
Então eu acho que Sim, o contexto é que vai distinguir o infinitivo pessoal do infinitivo impessoal. Nunca vi isso cair. Nunca vi isso cair em concurso, tá? Ah, não, perfeito. Beleza? Então qual é a diferença? O infinitivo, o futuro do subjuntivo começa por conjunção. O infinitivo começa por preposição. Essa é a dica. Eu tenho uma outra, tá? Essa aqui é a recomendação gramatical que todo professor fala. Todo professor te fala isso porque isso está escrito na gramática, tá? Só que eu tenho uma dica pessoal, tá? Que é a seguinte. Olha bem. A substituição do verbo regular por um irregular. Então, voltemos aqui, ó. Olha bem, isso aqui é o que todo professor diz, é o que está nas gramáticas. Beleza, pode pegar isso aqui. Se tu pegar isso aqui, tu vai estar certo, tá? Depois de conjunção, é futuro subjuntivo. Depois de preposição, é infinitivo. Só que eu sei que é muita coisa para tu gravares. Então, quanto mais associação tu fizeres, depende muito da tua constituição intelectual. Como é que tu associa as informações? Eu prefiro que alguém sempre me dê opções, porque eu vou poder escolher, tá? Então, a primeira opção é essa aqui, é uma dogmática, tá? É o que a gramática fala, depois de conjunção e depois de preposição. Só que eu tenho uma outra, que eu acho um pouquinho mais fácil. Eu acho, talvez tu não aches, aí tu fica a teu critério, tá? Qual é a dica? A dica que eu prefiro é substituir um verbo regular por um verbo irregular. Primeiro, deixa eu explicar. O que é um verbo regular? Verbo regular é aquele cujo radical não se modifica com as conjugações. Como assim, Lino? Não estou entendendo isso. Tu vai entender, isso aqui é bem fácil, tá? O que é um verbo regular? Olha bem, verbo regular é aquele que mantém uma regularidade, é aquele que é sempre igual. Ou seja, é aquele cujo radical é sempre igual. E como é que se encontra o radical de um verbo? Vamos por partes, tá? Como é que se encontra o radical de um verbo? Eu pego um verbo no infinitivo e eu tiro as terminações ar, ir. O que sobrar é o radical de um verbo. Por exemplo, comprar, o radical é compre. Escrever, o radical é escreve. Partir, o radical é parte. Entenderam isso? É assim que eu identifico o radical de um verbo. Eu tiro as terminações, eu pego o verbo no infinitivo e tiro as terminações ar, ir. Bom, quando eu conjugo este verbo no presente do indicativo, vamos pegar o verbo comprar. Esse radical aqui, compre, ele não muda no presente do indicativo. Todos os dias eu compro. No pretérito perfeito, ontem eu comprei, não mudou o radical. Pretérito mais que perfeito, antes de ontem eu comprara. Futuro do presente, eu comprarei. O radical é o mesmo. Ou seja, isso é um verbo regular. É aquele cujo radical permanece o mesmo, mediante as conjugações verbais. Se eu conjugar todos os verbos, se eu pegar esses verbos aqui, ó, conjugá-los todos, no presente, no passado, no futuro, o radical não se altera. Então isso que é um verbo regular. O que é um verbo irregular? É aquele que é ao contrário. Tá? Do verbo regular. É aquele cujo radical se altera. Como assim? Olha bem, o verbo trazer. Se eu tirar o er, o radical fica atrás. Agora, conjugando o presente do indicativo verbo trazer. Todos os dias eu trago. Já mudou. Ontem eu trouxe. Mudou de novo. Amanhã eu trarei. Mudou de novo. Vocês perceberam o que é um verbo regular? O que é um irregular? O verbo fazer. Olha bem, o radical é faz. Agora, conjugando o presente do indicativo. Todos os dias eu faço, mudou o radical. Ontem eu fiz, mudou o radical. Eu não reconheço mais o mesmo radical. Amanhã eu farei, já mudou o radical. O verbo dizer. Todos os dias eu digo. Ontem eu disse, amanhã eu direi, mudou o radical. Entenderam qual é a diferença, pessoal, do verbo regular para o verbo irregular? Entenderam isso? Uhum. Beleza? Bom, sim. Agora vamos associar com o slide anterior, com isso aqui, ó. Vamos associar com isso aqui, ó. Tá? O que eu prefiro? Tu podes responder pela conjunção ou pela preposição, ou tu pode substituir um regular por um irregular. Por quê? Olha bem a frase. Olha só. Se eu falar, para eu falar. Como são verbos regulares, a forma deles é idêntica. Então, o infinitivo pessoal é difícil de distinguir do futuro do subjuntivo com os verbos regulares, pessoal. Porque a forma deles é idêntica. Se eu pegar um irregular, olha que interessante. A forma deles é completamente diferente. Se eu trouxer, para eu trazer. Tu não vai dizer assim, ó. Se eu trazer o carro. E tu não vai dizer esse tema para eu trouxer. Não vai fazer isso, né? Então, olha bem. Olha o que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar uma outra dica, além da decoreba.
A decoreba é a conjunção e a preposição. Se isso aí te ajuda, deu, fica só com isso aí. Eu vou te mostrar uma outra forma, tá? Que é a seguinte, eu pego essa frase aqui, ó. É a mesma daquela da conjunção e da preposição. Ah, Denis, tem a conjunção, se ali tem o para. Tá, beleza. Vou te mostrar uma outra forma. Eu vou pegar... Olha bem, o futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal são idênticos com os verbos regulares. Entendeu? O CESP perguntou assim, ó, vamos pegar os dois primeiros ali, o mostrar. O CESP perguntou assim, ó, o mostrar na primeira linha do texto está no mesmo tempo e modo que o mostrar na segunda linha do texto? O que tu pode fazer? Ah, tu pode olhar a preposição e a conjunção, beleza. Ou tu pode substituir por qualquer verbo irregular. E a frase não precisa fazer sentido, tá? Substitui por qualquer verbo irregular. Se a forma for a mesma, é ao mesmo tempo e modo. Se a forma for diferente, não é ao mesmo tempo e modo. Então, olha bem, se o advogado trouxer todas as provas, no entanto, o advogado disse que, para trazer todas as provas, então, olha bem, eu substituir o mostrar, que é idêntico na primeira frase, ó, o mostrar é idêntico, porque ele é um verbo regular. Eu substituí por um irregular, e a forma está diferente. Se a forma está diferente, não é ao mesmo tempo e modo. Entendeu? Eu prefiro isso. Mas tu pode decorar a Denis. Tem o se ali, tem a preposição. Beleza. Olha o trazer ali, ó. A fim de trazermos todas as provas, isso é o infinitivo. Se trouxermos todas as provas, então repito. O futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal são idênticos com verbos regulares. São idênticos. E se cair isso na prova, vai cair com o verbo regular para ti, como eu já vi numa prova do CESP. Beleza? Uma dica para tu distinguir se é ao mesmo tempo e modo ou não é substituir por um verbo irregular. Se eu substituir e os dois ficarem mostrar, se os dois ficarem, vamos pegar, pode pegar o fazer. Se os dois ficarem fazer, é ao mesmo tempo e modo. Se os dois ficarem fizer, é ao mesmo tempo e modo. Se um ficar fazer e outro ficar fizer, não é ao mesmo tempo e modo. Entenderam a dica, pessoal? Beleza? Então tem duas formas de responder esse tipo de questão. Nota, isso quase não cai em concurso, cara. Isso quase não cai. Isso aqui é o detalhe do detalhe. Isso aqui é o filigrana. Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos lá, então. Agora nós já temos subsídio, né, para responder a esse tipo de questão. Lembra aquela primeira questão lá que parecia difícil? E realmente é difícil. Tentem responder sozinhos aí para vocês verem como é difícil. Mesmo já tendo dado a informação, qual vocês acham que é a resposta correta aí? Não vale responder quem já viu a resposta lá no material. Já dei a informação para vocês. Aí é para vocês responderem, seus caspas. Qual vocês acham que é a resposta correta aí? Eu tô lendo ainda. Beleza. Não falei contigo? Não falei somente contigo. Sim, mas tu tá dizendo que tá com uma pressa aí, né? De novo, não falei somente contigo? Brasil? Brasil? Eu fico com D de Dinamarca. Dinamarca? É a que não é. Eu sei ler já. Eu vi ali o comando. É o corno, mas eu não vi. Guria brabo, tchê. Não, é sério, eu tenho um grande problema com isso aí, que às vezes eu sei a resposta dos bagulho e eu não sublinho ou não marco ali o comando da questão e acabo errando, sabia? Não, aí tem que ler bem o comando. E aí, qual vocês acham que é a resposta correta? Brasil, Dinamarca, que mais? Mesmo assim tá difícil? Mesmo tendo visto o conteúdo, tá difícil, né? Mesmo tendo visto a teoria, tá difícil. FGV é bem complicadinha. Vamos lá então. Já vocês estão demorando para responder, eu vou explicar para vocês.
Olha só, a resposta aqui é Brasil. Por quê? Olha só, por que é Brasil a resposta? Procure agregar. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Locução verbal vai ser sempre infinitivo. Não existe o futuro subjuntivo em locução verbal, tá? Procure agregar, procure falar, procure sair, vou ficar. Então, locução verbal é sempre infinitivo, beleza? Depois, o se comunicar. Olha a preposição ao ali, ó. Ao se comunicar. Então, já eliminou a letra C, beleza? Bom período para ouvir opiniões. Olha o para. Já eliminou também ouvir e o para está subentendido depois da vírgula. Bom período para ouvir, para repensar. Já eliminou também ouvir, Dinamarca e Espanha. Entendeu, Jean? Já eliminou ali. Entendi. A resposta correta... Oi? Entendi. A resposta correta é Brasil, unir por causa do C. Olha o C ali, ó. Conjunção. Você ganha mais se unir força e trabalhar em equipe. Beleza? Olha só, você ganha mais... Por que... Oi? Por que ali, tu falou da preposição, tá ali, eu vi a preposição e o artigo, né? O ao. Tá. Ao se comunicar, esse se não é... Isso, não é conjunção? Isso, é isso que eu vou falar agora. Olha só, Jean. Esse se, ele não é a conjunção caso, porque não existe preposição seguida de conjunção. Não existe essa combinação. Eu, pelo menos, não me lembro. Uhum. Entendeu? E outra dica, Jean, olha bem. Continue com a atenção redobrada ao comunicar-se. Esse se poderia vir depois, não poderia? Ah, verdade. Isso prova que ele é um pronome pessoal. Entendeu? Não é uma conjunção Sim. condicional, não, que vale a caso. Já o unir, olha bem, você ganha mais caso una forças e trabalhe em equipe. Esse se dá para substituir por caso. Entendeu? Vamos substituir por um verbo irregular para ver? Vamos pegar o verbo fazer. Procure agregar. Vou substituir procure fazer. Qual é o infinitivo do verbo fazer? O infinitivo do verbo fazer é fazer. Não é isso? Olha bem, o infinitivo do verbo fazer é fazer. Procure fazer. Ficou fazer. Você ganha mais se fazer força e trabalhar em equipe ou se fizer força e trabalhar em equipe? Se fizer. Ó, unir, olha bem. Você ganha mais se unir forças. Unir é um verbo regular. Agora, se eu substituir por um irregular, o fazer, o infinitivo do fazer é fazer. Você ganha mais se fazer força? Não, se fizer força. Ah, então esse aqui. Vamos continuar. Continue com a atenção redobrada. Ao fazer, ao se fazer, por exemplo. Não vai dizer ao se fizer. Continue com a atenção redobrada ao fazer pão, por exemplo. Beleza? Bom período para fazer opiniões diferentes. Bom período para fazer assuntos. Claro, fazer aqui foi só não fica com o mesmo... Não fica aí, a frase fica feia, mas eu não quero adaptar toda a frase. Então, vocês perceberam que a única que se distinguiu foi o se unir? Você ganha mais se fizer forças. Continue com a atenção redobrada ao fazer. Bom período para fazer opiniões diferentes, para fazer assuntos. Ó, continua idêntico. Então, se eu substituir tudo por um verbo irregular, o único que vai se distinguir é que ele se unir vai ficar se fizer. Entenderam? Difícil, né? Sim. Dificilzinha, né? Difícil, né? Agora essa aqui. Quais estão corretas? Quais frases estão corretas? A número 1. Deixa eu minimizar aqui. A número 1 está errada. Uma mãe, ao vir seu filho. A número 2 está certa. A número 3 está certa. Por quê? Olha bem. Uma mãe, ao vir seu filho. Não. Olha bem. O ao. Se é o ao, é o infinitivo. Entendeu? O infinitivo do verbo ver é ver mesmo. Então, uma mãe, ao vir seu filho. Não. Uma mãe, ao ver seu filho. Vamos botar o verbo fazer aí. Uma mãe, ao fizer seu filho. Uma mãe, ao fazer o pão. Ou uma mãe, ao fizer o pão. Uma mãe, ao fazer o pão. Então, por isso que a letra B é a resposta correta. A letra C. Uma mãe, se vir seu filho com fome. Uma mãe, se ver seu filho com fome, a Dinamarca parece correta. E é assim que nós falamos no dia a dia. Entretanto, é a letra C a resposta. Uma mãe, substitui pelo verbo fazer. Uma mãe, se fizer seu pão. Uma mãe, se fazer seu pão. Ó, então, ou tu usa o verbo irregular, ou tu vai lá na teoria. Depois de preposição, é o infinitivo. Por isso que a letra B está correta. E depois de conjunção C, ali no caso, né?
é o futuro do subjuntivo, por isso que a letra C está correta. Ou tu substitui por um verbo irregular, como tu quiseres. Beleza? Particularidades, para terminar agora. Verbos terminados em EAR, agora é uma particularidade, tá, pessoal? Todo verbo terminado em EAR tem como modelo de conjugação o verbo passear. Então, olha bem, eu passeio e tu passeias, ele passeia, então eu grampeio e não eu grampio, tá? Eu arreio de colocar os arreios, tá? Então, nós temos dois verbos, arrear e arriar. São dois verbos parecidos, tá? De novo, arrear, colocar os arreios. Arriar, descer. Arria o material daí de cima, desce o material daí de cima. Então, temos dois verbos parecidos e CESP já cobrou isso, tá? Então, olha bem, arrear, eu arreio. Os verbos terminados em iar têm como paradigma, como modelo de conjugação, o verbo espiar. Então, eu espio, se é eu espio, o certo é eu acaricio e eu arrio. Tá? Então, olha bem, eu arreio, eu coloco os arreios no cavalo. Eu arrio, eu desço alguma coisa. Tá? Então, olha bem, de novo, todo verbo terminado em EAR, eu pego o verbo, por exemplo, o verbo frear. Daqui a pouco nós vamos ver o frear, tá? Olha bem, qual é o correto? Se eu frear a tempo ou se eu frear a tempo? Se eu freasse a tempo ou se eu freasse a tempo? Olha só, qual é o correto? De novo, ele freou o carro ou ele freou o carro? Se eu freasse o carro ou se eu freasse o carro? Tem a letra I ou não tem? Ontem ele freou o carro ou ontem ele freou o carro? Se eu freasse o carro ou se eu freasse o carro? Se eu me lembrar disso aqui, eu vou saber responder. Olha bem, o verbo frear termina em EAR. Então vai ser conjugado pelo passear. Olha só como eu diria assim, ó. Ontem ele passeou ou ontem ele passeou? Eu diria ontem ele passeou. Então ontem ele freou o carro. Nada de ele freou o carro, não tem o I. Se eu freasse o carro ou se eu freasse o carro? Quando a gente lê isso, a gente fica muito em dúvida. É só te lembrar do passear. Como é que eu diria? Se eu passeasse amanhã ou se eu passeiasse amanhã? Com I ou sem I? Se eu passeasse amanhã ou se eu passeiasse amanhã? O certo dirias se eu passeasse amanhã, sem o I. Então, se ele freasse o carro e não se ele freasse o carro. Entenderam? Isso aqui é importante por causa disso, tá? Bom, agora olha só. Conhece o Mário? Jean? O irmão do Mirunda? O irmão do Mirunda? É, O irmão do Mirunda, do Alex. Primo da Sara? Então, olha só, conhece o Mário? Da Inês. Mas que guria bravo, tia. Olha o Gia perguntando. Que Mário? Vamos lá então. Em se tratando de conjugação verbal, vou apresentar para vocês o Mário. O Mário são os verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Beleza? Olhem bem, pessoal. Olha só. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Os verbos do Mário. Esses verbos, eles têm uma particularidade, tá? Tu tens de decorar isso aqui. Agora complicou um pouco o meio de campo. Mas tudo bem, vai descomplicar. Quer dizer, não vai descomplicar nada, tá? Mas primeiro vamos pelo básico. Olha bem, mediar, esses verbos terminam em IAR, não é? Olha bem, eles terminam em IAR. Então eles deveriam ser conjugados pelo espiar, não é? Lembram? Só que não. Esses verbos, eles são misto. Tu já sabes disso. Olha bem, o mediar, eu medeio, tu medeias, ele medeia. Parte dele é conjugado pelo passear e parte dele é conjugado pelo espiar. Entenderam essa pendenga aqui? Isso aqui é difícil. Quer dizer, é difícil. É complicadinho. Olha bem, acompanha comigo o raciocínio. Os verbos, pega o verbo odiar. Olha ali para a conjugação à direita aqui, ó. Nós temos 3 conjugações ali, ó. Eu passeio, eu espio e eu medeio. Vamos colocar o odiar ali. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odeiamos, vós odeiais. Nós não falamos assim. Então tu já sabes disso, com o odiar e com o incendiar. Por isso que eles não caem em concurso. Os que caem são os outros de cima. O mediar, o ansiar. E isso quando isso cai, tá? Isso não tem caído, pessoal. É muito rara
A banca que cobra isso aqui, tá? Isso não tem sido cobrado. Já foi muito cobrado. Vocês vão encontrar nos exercícios muitas questões assim, principalmente da Carlos Chagas. Mas isso não tem mais sido cobrado. Por quê? Porque isso aqui é decorebinha, tá? Então, de novo, olha bem. O que vai acontecer se eu conjugar o incendiar no presente? Eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Nós incendiamos, vós incendiais, eles incendeiam. Tu sabes disso? Naturalmente tu sabes disso. Com incendiar e odiar. Como os verbos mediar, ansiar e remediar não fazem parte do nosso vocabulário tradicional, a gente sempre pensa... Ó, olha como a gente pensa que é, ó. O fulano media, daqui a pouco vai aparecer aqui uma reportagem de jornal que saiu. Matias media a Roda Viva. Não é media, é medeia. Então o verbo intermediar também. Deixa que eu intermedio a negociação. Errado, não é eu intermedio, é eu intermedeio. Então olha bem, esses verbos eles têm essa particularidade. Então o correto é eu medeio, não é eu media, não com o verbo mediar, tá? Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Eu anseio, tu anseias, ele anseia. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Incendiar e odiar não cairão para ti porque tu já sabes. O intermediar também. Eu intermedeio a negociação. Tu intermedias a negociação, ele intermedia a negociação. O certo é isso. Entenderam? Entenderam, pessoal? Então, o certo é eu intermedeio, tu intermedias, ele intermedia. Tá? Bom, só que tem um detalhe. Agora complicou o meio de campo. Tá? Olha bem. Tá. Pessoal, desculpa, eu não sei o que falar pra ti. Haverá momentos, já sabe disso. Há momentos em que eu não sei o que te falar. E não é por limitação minha. Se for por limitação minha, eu vou te falar também. Eu sou limitado, claro. Tá? Mas não é por limitação minha. É por falta de desenvolvimento do conteúdo pela gramática. Tá? Nesse momento, não é bem esse o problema. O que eu quero dizer pra ti? Então, eu te disse que o certo não é eu medio, é eu medeio. Não é eu intermedio. O certo é eu intermedeio, ok? Beleza. Só que tem um problema. Uma vez, um grande professor do grupo do Bigode, um professor muito bom, ele fez uma live e ele estava explicando esse verbo aqui. Esses verbos. Ele botou as frases e havia assim, ó, o fulano intermedia a negociação, ele botou frases com esses verbos aqui. Tá? E depois ele deu a resposta e ele explicou. Não, o certo é intermedeia, anseia, remedeia. Aí eu vi aquela live e eu chamei no privado. Fulano, olha só, não é bem assim. Agora o intermedio já está certo. E ele, por que, Denis? Aí eu dei para ele, vou passar para ele. Aí eu passei para ele que vou passar para vocês agora, tá? Então, olha só. Tu dirias assim, eu odio, eu incendio? Não, tu dirias eu odeio, eu incendeio. Só que eu odio e eu incendio também estão corretos. Por quê? Por causa da reforma ortográfica. Olha o media que eu te falei, já vou entrar nesse caso, tá? Olha o media ali, ó. Matinas media a Roda Viva. Então, estava errado. O certo era medeia, tá? Ó. O certo era. Agora já é aceito Matinas media a Roda Viva. Por quê? Olha o que o acordo ortográfico determinou. Segundo o acordo ortográfico, os verbos terminados em iar, que provêm de substantivos terminados em ia ou io, deixa eu explicar o que é isso. Por exemplo, o verbo remediar. Volta lá para a primeira frase. Segundo o acordo ortográfico, os verbos terminados em iar, que provêm de substantivos terminados em ia ou em io, o que é isso? Olha o remediar. Remediar termina em iar. E esse verbo, ele advém de um substantivo que termina em io. Não é isso? Ó, remédio, remediar vem de remédio. Agora vamos continuar. Segundo o acordo ortográfico, os verbos terminados em iar, que provêm de substantivos terminados em ia ou io, que tem a sílaba anterior a essas terminações tônicas, passam a ter dupla pronúncia. Io e eio. Olha só, então o certo antigamente era eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, eles remedeiam. Agora já é aceito, eu remedio, tu remedias, ele remedia, eles remediam. E também eu odio, tu odeias,
eu odio, tu odias, ele odia. Olha que coisa feia. Eu copeio, tu copeias, ele copeia. Eu negocio, tu negocias, ele negocia. Eu incendio, tu incendias. Eu premio e eu premio. Olha que coisa. Louco. Caraca, meu. Então, olha bem. Olha o que diz lá. Ó. Segundo o acordo ortográfico, os verbos terminados em iar, remediar, odiar, copiar, negociar, incendiar, premiar, que provém de substantivos terminados em ia ou io. Ó, copiar vem de cópia, termina em ia. Tá? Remediar vem de remédio, termina em io. Dentro, me dá um com outra terminação, eu não vou me lembrar. Não vou saber. Saber eu sei, mas não vou me lembrar. Vai demorar muito, tá? Um que não seguisse esse padrão aqui, porque não termina o substantivo em ia ou io. Eu já me lembrei, eu já vi uma vez, mas me esqueci, tá? Então, olha que coisa estranha. Olha o premiar, eu premeio. Agora já é aceito com a reforma ortográfica. Aí é que tá o problema. Muitos professores não sabem disso, porque eles não leram todo o acordo ortográfico. Nem eu li também, tá? Eu vi o Fernando Pestana citar isso aqui. Como assim? Aí eu fui lá procurar e encontrei, tá? Então não é todo professor que sabe disso. E se cair numa prova, eu prefiro que vocês coloquem eu remedeio, tu remedeias, tá? Eu intermedeio, tu intermedeias, do que eu intermedio, tu intermedias. Tá? Se houver nas alternativas, bom, aí tu reza um Pai Nosso e vai na que for mais sensata. Se houver colisão de informações, a gente entra com recurso. Beleza, pessoal? Mas já faz um tempo já desse acordo? Pô, isso aqui faz desde... Quando é que foi o acordo? Eu nem me lembro. Já faz um tempo. Ó. Esse último acordo ortográfico... 2012, não foi? 2012? Começou em 2006, aí foram prorrogando até 2012, parece que foi. Uhum. Foram prorrogando até 2012. Então, de 2012 pra cá já tá valendo. Se não me engano, foi isso. Foi em 2006, aí foram prorrogando, foram até 2012. Parece que foi isso. Beleza? Então, já são aceitas. E vocês correm um risco de fazer uma prova, né? Cujo professor elaborador não saiba disso aqui. Pode sim. Não é qualquer um que sabe, não. Beleza? Mas... bem isso. A gente fica bem com essa cara de tacho aí, né? Bem comum isso. O requerer. Como é que fica a conjugação desse verbo? Se eu requisesse ou se eu requeresse, pessoal? Se eu requisesse ou se eu requeresse? A gente fica muito em dúvida. O certo é se eu requeresse, tá? Por quê? Pessoal, o requerer não é derivado do querer, tá? Não é derivado do querer, não. Repito, requerer não é querer de novo. Requerer é solicitar. O requerer não é derivado do querer. Então não adianta conjugar o querer e depois conjugar o requerer. Então, se eu quisesse, sim. Se eu requisesse, errado. O certo é se eu requeresse, tá? Olha bem, eu requeiro, eu requeri, se eu requeresse. Se fosse o verbo querer, eu quero, ontem eu quis e não ontem eu queri. Então, o requerer não é derivado do querer, tá? O verbo intervir. O governo interviu na economia. Pessoal, já caiu em concurso, tá? Simplesmente não existe interviu. PM interviu com 200 homens. Não existe o interviu. Por que não, Dentes? Bem simples. O intervir é derivado do vir. Ó, do verbo vir, não é o verbo ver. O intervir é vir entre, tá? Vir entre. Ele veio entre. Essa é a ideia. Então, olha bem. O intervir é derivado do vir. Ontem eu vim, tu vieste, ontem ele veio. Então, o correto é ontem ele interveio. Não existe interviu, tá? Não existe. Assim como não existe adviu, conviu e proviu. É adveio, conveio e proveio, tá? Vocês vão encontrar esses verbos no fazimento de exercícios relativos a isso aqui, tá? O advir, o convir e o provir. São verbos que não são usuais no nosso dia a dia. Beleza? E aqui tem uma particularidade. Esses verbos admitem duas possibilidades. Eu averigo ou eu averiguo, tá? As duas estão corretas. Eu averiguo, eu averigo. E o verbo adequar também já admite, tá? Eu adequo, eu adequo. Antigamente não, antigamente era errado eu adequo. Tá? Eu adequo. O e e o i, isso aqui é só curiosidade, isso aqui é ortografia. Grava-se com e no final de verbos se o verbo terminar em oar ou uar, tá? Então, talvez eu abençoe, tem som de i, mas é com e. Talvez eu aperfeiçoe,
talvez ele continue, talvez ele efetue, beleza? E aqui o frear que eu já te perguntei, né? Se ele freou o carro ou se ele freou o carro. O certo é se ele passeou e não se ele passeou. Então não tem o i. Se ele freasse o carro é o certo e não se ele freasse o carro. É só substituir pelo passear. Se ele passeasse ou se ele passeiasse. Com o i, não. Beleza? Se ele passeou, então o correto é se ele freou. Se ele passeasse, então o correto é se ele freasse. Beleza, pessoal? E é isso aí. Zé Fini.